dia. Profetizo um tempo novo, um tempo de restauração, um tempo de milagres, um tempo de descanso, um tempo onde Deus estará abrindo caminhos, rompendo limites na tua vida, trazendo as pessoas certas e te conectando a algo maior. No nome de Jesus Cristo, hoje é o dia do seu milagre, hoje é o dia da operação sobrenatural do Senhor sobre a tua vida. Está dada a palavra em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. É uma alegria estar aqui junto com você hoje e eu quero ser profeta na tua vida. Deus me deu uma palavra e eu quero compartilhar alguns segredos espirituais dessa palavra. Em Êxodo capítulo 3, do verso 1 em diante, diz: Ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto. E chegou a Horebe, o monte de Deus, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Pelo que disse: agora me virarei para lá, e verei esta maravilha. E por que a sarça não se queima? E vendo o Senhor que ele se virara para ver, chamou-o do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Prosseguiu Deus: não te chegues para cá, tira o sapato dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Moisés teve curiosidade o suficiente para prestar atenção num sinal, que era o fogo. Só que o que ele não sabia é que aquele fogo era um anjo de Deus que estava consumindo a sarça. Tem coisas que nós achamos que é apenas algo comum da nossa vida, um problema, algo que aconteceu, um atrapalho, um conflito. Nós achamos que é normal e muitas vezes ali tem um sinal de Deus. Nós pensamos que é uma coisa e que é outra. E se alguns sinais são o sinal que nós estamos pedindo a Deus para que nos mostre que tem um caminho errado, que tem uma direção errada, que temos que alterar um percurso, porque na verdade o percurso de Moisés foi alterado naquele dia. De um pastor, ele se tornou aquilo que Deus havia planejado para ele, um libertador. Muitas vezes na nossa vida, nós precisamos prestar atenção aos sinais de Deus para nos tornar aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. Tem coisas que você só vai se tornar se você compreender para onde Ele está lhe direcionando. Moisés teve que mudar naquele dia a sua rota. Moisés teve que ir atrás de um sinal de Deus para descobrir o que Deus estava querendo falar com ele. E ainda que, eu posso dizer, por um propósito de Deus, não foi acidental, nada é acidental. Moisés ali teve uma experiência com Deus. Tem experiências que estão guardadas para nós em nosso caminho. Já parou para pensar nisso? Que tem experiências que estão guardadas por Deus para você? Para que nessas experiências você seja reposicionado, para que você seja redirecionado ao seu lugar de destino. Não era a vontade de Deus que Moisés saísse do Egito, que Moisés estivesse cuidando das ovelhas do seu sogro? O trabalho de Moisés era ser um libertador. O meu trabalho é ensinar você a ouvir a voz de Deus, é ser um intercessor na sua vida. Cada um de nós, Deus tem um caminho, Deus tem uma direção. Mas muitas vezes o homem, pelas intempéries da vida, pelas situações que acontecem, pelos atrapalhos, pelos acidentes, nós acabamos saindo da rota de Deus, saindo da direção. E sabe por que isso acontece? Por causa das nossas emoções. As emoções de Moisés eram descontroladas. Moisés, quando viu um egípcio batendo no hebreu, ele partiu para cima e bateu tão forte no egípcio
que acabou matando o egípcio. Bem, aparentemente, o destino de Moisés havia sido enterrado ali. Aparentemente não havia mais destino por causa das suas emoções descontroladas. Tem coisas na nossa vida que, se a gente não controlar, elas vão retardar o processo de Deus na nossa vida. Se você não cuidar das suas emoções, se você não se tornar uma pessoa mais paciente, se você não aprender a deixar para lá algumas coisas, se você não aprender a buscar a justiça de Deus em vez, de ir sempre para cima, tentando a justiça dos homens, tentando fazer com que as pessoas paguem por aquilo que elas fizeram, se você continuar sendo reativo, como você tem sido, você pode perder muito tempo. Com 40 anos de idade, Moisés matou um egípcio. E 40 anos depois, ele se encontrou com Deus no deserto. Ele perdeu 40 anos da vida dele, 40 anos da vida dele totalmente fora de uma direção de Deus. Perdeu 40 anos da vida dele, tudo porque suas emoções o sabotaram. Quanto tempo nós podemos perder na vida, seja com o nosso cônjuge, com nossos filhos, com as pessoas que a gente ama, ou com o nosso próprio propósito ou destino, só porque não sabemos gerenciar as nossas emoções, nossos argumentos internos? Há pessoas que não sabem controlar a raiva, não sabem controlar aquele ódio, aquele espírito de vingança, a justiça própria. A pessoa, ela tenta justificar o fato dela ser uma pessoa correta, o fato dela ser íntegra, ela tenta justificar seus atos explosivos, tenta justificar as suas precipitações diante de situações que deveria ter se controlado, deveria ter saído de perto, deveria ter ido para outro lado. Nós precisamos que Deus trabalhe no nosso emocional. Nós precisamos que Deus trabalhe no nosso interior. Nós precisamos nos acalmar diante das situações da vida e confiar em Deus, confiar no propósito de Deus, descansar em Deus. Quando nós aceitamos andar com Deus, quando aceitamos ouvir as palavras de Deus, Ele nos transforma. Ele nos transforma em príncipes. Ele nos transforma em homens diferenciados. Ele nos transforma em homens poderosos aqui nessa terra. Ele coloca uma grandeza muito maior do que nós imaginávamos sobre nós. E sabe por quê? Porque Deus, andando com Deus, os homens mudam. Porque há pessoas que não mudam porque não andam com Deus. Entram na igreja, mas não andam com Deus. Não é porque as pessoas estão na igreja que elas andam com Deus. Tem muita gente que vai na igreja, mas a igreja é que nem um shopping para ela. Porque ela vai lá e só passeia. Ela não senta lá, para ouvir a Deus. Ela não senta lá para caminhar com Deus. Não adianta você ir à igreja, apenas para andar com Deus um dia. Andar com Deus tem que ser diariamente. Se você quer ser transformado, você tem que andar com Deus diariamente. Aqui nas orações, nós estamos orando 6 da manhã e 18 horas. Deus transformou Moisés em um homem extremamente manso. A Bíblia diz assim, que era o varão Moisés, homem muito manso. Ou seja, de alguém que não levava desaforo para casa, se transformou em uma pessoa mansa. De alguém que era violento, que era reativo, Deus transformou ele em uma pessoa calma, em uma pessoa que sabia administrar as emoções e olha só, ele partiu, de cuidador de ovelha a presidente de uma nação de 2 milhões de pessoas, onde ele tinha que gerenciar várias crises dia a dia. E sabe o que eu aprendo com isso? Se nós controlarmos nossas emoções com a graça de Deus, nós conseguiremos fazer grandes coisas que Deus tem no nosso caminho. Permita-me te abençoar em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus e Pai, toca com teu poder na vida dessa pessoa.
cure-a, Pai, totalmente, tira as dores do corpo físico dela e que toda enfermidade vá embora. Me levanto contra todo tipo de ataque espiritual contra a família, contra os negócios, contra os projetos e declaro por terra. E oro, Pai, para que novas bênçãos sejam liberadas essa semana. Novas bênçãos, novos milagres, novas oportunidades. Eu quero declarar que novas coisas estão chegando na vida dessa pessoa. Novas coisas estão chegando. Sim, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Libera, Pai, o novo sobre a vida deles. Oro também, Senhor, para que a partir de hoje comece um tempo de romper, um tempo de milagres, um tempo extraordinário na vida dessa pessoa. E eu declaro, ela não será envergonhada. Ela não será envergonhada. Nada nem ninguém vai poder bloquear o que Deus tem para a vida dela. Eu declaro que ela está abençoada. Eu declaro que sua casa está abençoada. Eu declaro que sua família está abençoada e que o Senhor derrame graça sobre essa vida. Derrame graça sobre essa família. No nome de Jesus Cristo. Eu peço a tua bênção. Eu peço o teu milagre, Pai, em nome de Jesus Cristo. A partir de hoje eu declaro algo novo vai acontecer na vida dela, em nome de Jesus Cristo. E dá tua paz para os teus filhos, tua alegria, Senhor, e nós recebemos a presença de Deus sobre a nossa vida. Libera óleo fresco sobre a nossa cabeça. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Que alegria poder estar aqui junto com você. Eu quero falar um pouco sobre movimentos espirituais. Movimentos espirituais. A Bíblia diz que Daniel estava se destacando no reinado, estava se destacando no país. O rei queria colocar Daniel como um supervisor geral de todos os presidentes, de todos os governos que existia na grande Babilônia. E a Bíblia nos diz que o coração de alguns homens se moveu, tomado de inveja contra a vida de Daniel. E eles criaram uma situação para incriminar a vida do profeta. Então a Bíblia nos diz que Daniel não parou de orar, não parou de buscar a Deus, não parou de fazer a vontade de Deus. E então o pegaram e o lançaram na cova dos leões. Lá Deus deu livramento e os seus inimigos foram envergonhados. No entanto, eu quero que você observe o seguinte: houve toda uma trama para derrubar o profeta. Houve toda uma trama para lançar Daniel na cova dos leões. O diabo pensou que Daniel iria sucumbir na cova. O diabo pensou que Daniel iria ser envergonhado, que o nome do nosso Deus iria ser envergonhado. Nós conseguimos ver toda, eu posso dizer, a maquinação das trevas contra a vida de um homem de Deus, que estava tendo visões, que estava tendo revelações e que estava tendo já um governo espiritual naquela grande nação. Satanás estava perdendo território, estava perdendo governo, porque você tem que entender que toda batalha é a semente para um território. Toda batalha é a semente para a conquista, melhor falando, de um território. Então, sempre que você batalha espiritualmente, você está em conquista, você está em ritmo de conquista. Toda vez que você se nega de orar, se nega de jejuar, se nega de estar mais próximo de Deus, você está deixando com que o inimigo avance nas batalhas da vida e ele cada vez mais tome posse de territórios espirituais que pertencem a você. Então a guerra é pelo território, a batalha é pelo território. E se nós queremos vencer espiritualmente em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos estar guerreando espiritualmente através da oração, do jejum, da leitura da palavra, da entrega, da rendição ao nosso Deus. Eu quero dizer a você que está aí me ouvindo nesse momento,
Eu quero que você preste muita atenção. Para vencermos as batalhas espirituais, nós precisamos estar em oração. Para vencermos, e Deus tem falado muito comigo nos últimos dias sobre batalhas espirituais, sobre a importância de estarmos posicionados espiritualmente. Deus tem falado muito comigo sobre a questão de estar em oração, estar em jejum, estar buscando a Deus, estar, envolvido com as coisas de Deus, mergulhado nas coisas de Deus, porque existe uma luta espiritual que nós não podemos ignorar. Eu acho interessante na vida de Daniel que, enfrentando esse grande problema, era um big de um problema, Daniel permaneceu em oração. Você sabe que quando você está enfrentando uma batalha espiritual, é melhor você orar. Quando você está enfrentando uma batalha espiritual, é melhor você se colocar na presença de Deus, jejuar, porque a batalha espiritual ela tem um objetivo, e o objetivo é lhe atrapalhar. O objetivo é, de alguma maneira, atravessar o seu caminho para que as coisas não aconteçam. O diabo está lutando contra os projetos de Deus na tua vida. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Até para quem, não entra no assunto de batalha espiritual, para quem não discerne que as coisas espirituais são reais, eu quero dizer uma coisa para você: não brinque com as coisas espirituais. Se você viu algo anormal que se levantou contra a sua vida, que se levantou contra a sua casa ou contra os seus negócios, seus projetos, você tem que usar a autoridade que existe em Jesus Cristo para se posicionar contra essa tempestade. É na autoridade do nome de Jesus Cristo que você tem que se posicionar espiritualmente. Tem coisas que são espirituais. Tem coisas que são espirituais e nós não podemos ignorar. Você está ouvindo essa palavra? Deus está falando com alguém e Deus está dizendo: ei, não brinca com essa tempestade. Não brinca com essa tempestade. Usa a autoridade que você tem para repreender esses ataques espirituais contra a tua vida e contra a tua casa. Não é, para você ficar dormindo espiritualmente. Não é para você ignorar essas batalhas espirituais. Nós pensamos que tudo é normal. Normalizamos as coisas. Normalizamos. Tudo é normal, é erro humano, é falha humana. Nem sempre. Tem coisas que são espirituais e você tem que se levantar contra isso. Você tem que orar, repreender isso, porque isso pode ser um ataque espiritual. Daniel sabia que os homens maus estavam invejando ele, estavam perseguindo ele, estavam tramando contra ele, estavam fazendo contra ele, mas Daniel sabia que a sua luta também era espiritual. Por isso, não adianta nós ganharmos o natural, nós temos que ganhar primeiro no espiritual. Porque se você ganhar no espiritual, você arranca com raiz e tudo aquela maldade contra você. Você está entendendo essa palavra? É por isso que você tem que discernir os sinais de Deus na sua vida. Você tem que aprender a discernir o que Deus está querendo mostrar para você. Tem gente que está cegada. Tem gente que está cegada espiritualmente. Abre teus olhos, porque o inimigo, ele quer de alguma maneira, ele quer adormecer você, para que você não desperte para o fato que existe uma guerra espiritual, para o fato que existe uma ação maligna e que nós precisamos estar em oração para cancelar todo o mal e para desfazer toda a maldade. Eu deixo essa palavra, essa instrução para você. Os demônios são reais, os ataques espirituais são reais e o que nos protege é o sangue de Jesus Cristo e uma vida na palavra de Deus. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Deixa eu orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, coloca a tua mão agora sobre a vida de cada pessoa que está nesta oração junto comigo agora. Eu oro neste momento para que cada pessoa
que está, Senhor, abrindo seus olhos espirituais, e eu oro por isso, para que os olhos espirituais do teu povo se abra agora. Mostra a eles, Pai, no nome de Jesus. E a minha oração, ó Deus, é para que aonde há uma operação maligna, aonde houver uma ação maligna, caia por terra agora, no nome de Jesus Cristo. É no poder de Jesus Cristo que eu quero declarar: nenhum mal prevalecerá, nenhum mal prosperará, nenhuma doença ficará, nenhuma dor poderá permanecer, porque Jesus Cristo está tocando agora, do alto da cabeça à planta dos pés. Eu digo, as dores, as infecções, as inflamações, os problemas no sangue, os problemas nas artérias, os problemas nos órgãos, rendam-se ao nome de Jesus Cristo. E agora eu declaro paz entrando, saúde entrando, vida abundante entrando, sobrenatural de Jesus Cristo entrando nessa vida, milagres entrando nessa vida. Eu declaro agora que a presença de Deus está entrando nesse ambiente, em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo tua vida, eu abençoo o teu lar, e eu declaro: a mão do Senhor está sobre ti, a mão do livramento do Senhor está operando, e que cada emergência que está aqui nos comentários seja visitada pela presença de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Deus me deu uma palavra, e eu sei que essa palavra é uma palavra profética para você. Quero pedir a todos que estão entrando nessa oração, já deixa a tua curtida aqui nessa oração e compartilha, faça seu ato profético, compartilhando com 7 pessoas. O número 7 representa a perfeição, representa também mudança de ciclo. Compartilhe 7 vezes, porque a Bíblia diz que por 7 caminhos teus inimigos vão bater em retirada. Deus me deu uma palavra que está em Tiago, capítulo 4, e eu quero que você preste muita atenção. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam, cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar? Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Essa palavra aqui é uma palavra que fala muito sobre maturidade. Tem coisas que não estão acontecendo na nossa vida porque não estamos sendo maduros. E quando não somos maduros, agimos pela carne. E quando agimos pela carne, acabamos abrindo a porta para o pecado entrar. E tudo que nós fazemos pela carne, depois nós vamos ter que manter pela carne. Você tem que entender uma coisa: o Espírito de Deus, Ele nos dirige em muitas coisas da nossa vida. E por pressões externas, por situações, por adversidades, por, podemos dizer, ataques, nós acabamos retrocedendo em coisas que o Espírito Santo nos dirigiu e que o Espírito Santo nos guiou. E eu acredito muito que Deus nos dirige para todas as coisas. Deus nos guia para todas as coisas. E nós precisamos render a nossa carne a Deus, render a nossa vontade a Deus. O nosso homem natural, ele muitas vezes acaba se entregando, podemos dizer, a uma ideia, se entregando até mesmo a pressões que vêm para fazer você pecar, para fazer você desistir de algo que Deus coloca no seu caminho, algo que Deus prepara para você. E nós sabemos, as lutas espirituais são violentas para toda pessoa que está tentando agradar a Deus, que está tentando viver o seu propósito, que está tendo uma leitura do plano perfeito de Deus para a sua vida. Eu quero dizer a você que está aqui, a Bíblia diz que Jesus, ele enfrentou contradições no seu caminho, ele enfrentou críticos.
Ele enfrentou pessoas que não gostavam dele. Ele enfrentou pessoas que queriam, de alguma maneira, parar o ministério dele, impedir o ministério dele, para que ele não tivesse voz, para que ele não se colocasse no caminho de Deus, na direção de Deus e cumprisse aquilo que Deus havia falado ao seu ministério a respeito dele. Eu acredito que toda pessoa que está no caminho, está numa rota de milagres, ela vai enfrentar desafios e ela vai ser combatida na carne, ela vai ser combatida no seu orgulho, ela vai ser combatida nos seus pensamentos. O diabo vai tentar fazer com que ela retroceda, com que ela desista, com que ela largue aquilo que Deus colocou no caminho dela. Quantas pessoas boas eu vejo que conhecem a fé, têm uma experiência com Jesus tremenda, extraordinária, mas na hora de se render a Deus, na hora de se entregar, eu vejo que a carne deles fala muito alto e a carne os tira daquilo que Deus tinha para eles. A tua carne, ela vai tentar sabotar o que Deus colocou no teu espírito, o que Deus colocou no teu coração. Muito bem, eu quero declarar o Salmo 91 e essa palavra de Tiago, capítulo 4, falou muito comigo, porque aqui fala nesse texto aqui, que tem coisas que nós temos perdido na nossa vida por falta de maturidade, por muitas vezes não deixar com que o Espírito se sobreponha sobre a nossa carne. A nossa carne não quer mais, sabe? Eu vou pegar e quando terminar meu contrato, eu vou sair da TV. Mas espera aí, eu não posso sair da TV se Deus não mandar. Eu tenho que seguir. Eu tenho que seguir e cumprir o propósito de Deus. Eu posso até resolver, talvez, um problema meu de não querer receber ajuda. Mas, e quantas pessoas estão sendo ajudadas com isso? Quantas pessoas estão sendo abençoadas com isso? Quantas pessoas têm sido alcançadas? Esses dias eu coloquei para vocês as pessoas no avião assistindo nosso programa de TV. Isso tem preço? Não, isso não tem preço, tem valor. Isso é algo que Deus fez, algo que Deus colocou. Amém? Amém? Deixa eu orar por você e te abençoar. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida de cada pessoa que está nessa oração junto comigo. Derrama da tua graça sobre ela, derrama da tua graça sobre sua família, sobre sua casa, sobre seus projetos, no nome de Jesus Cristo. E nós oramos, Senhor, mostra-nos misericórdia. Nossa causa é uma emergência. Libera do teu poder sobre a vida de cada um dos teus filhos, Pai. Derrama da tua graça sobre a vida deles, abençoe sua vida, abençoe sua família, abençoe seus projetos, abençoe, Pai, cada área da sua vida, com teu poder, com tua graça, Pai, no nome de Jesus Cristo. Eu oro para que o Senhor abra as portas na vida deles, para que o Senhor opere milagres na vida deles, para que o Senhor derrame poder sobre eles, Pai. E todo aquele que está doente fisicamente ou emocionalmente, que seja curado agora, como está escrito na tua palavra. Ele perdoa pecados e sara doenças. Jesus Cristo perdoa e Jesus Cristo sara. E eu declaro saúde na vida de cada pessoa que está orando junto comigo. Toca com teu poder, ó Deus. Toca com a tua graça, Deus. Libera do teu poder, meu Deus. E que todo tipo de ataque do inimigo para fazer essa pessoa largar o propósito divino, para fazer essa pessoa deixar de caminhar, que caia por terra em nome de Jesus. Senhor, reveste essa pessoa com poder, reveste essa pessoa com graça, libera a tua graça, libera teu poder, opera maravilhas, Pai. É o que eu peço a Ti, em nome de Jesus Cristo. Toca com teu poder, toca com a tua graça na vida de cada pessoa. Eu oro, Pai, para que a tua mão repouse sobre a vida de cada um dos teus filhos. Arranca, Pai, todo peso, arranca toda angústia, arranca toda tristeza, arranca toda aflição. Essa pessoa que está decepcionada com algo, com alguém, Senhor, arranca
arranca completamente essa tristeza, decepção do coração dessa pessoa e traga vida para ela, traga paz para ela, no nome de Jesus Cristo. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua casa, abençoo o seu casamento e declaro em nome de Jesus Cristo vitória entrando no caminho dela, prosperidade entrando no caminho dela, abundância divina entrando no caminho dela, oportunidades divinas entrando no teu caminho, no nome de Jesus Cristo. Eu apresento todas as emergências a Deus e eu peço a bênção de Deus em nome de Jesus. Amém e amém.